Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência no livro Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, linguagem enérgica. E vamos voltar umas duas linhas para a gente dar sequência. A essa altura, Hermínio Miranda dizendo: a essa altura, porém, seu hipnotizador, que se achava presente, recomeçou a indução. Olha, gente, essa questão, sequência, para impedir que ele escapasse novamente do seu poder. A tal da indução não é brincadeira. Eu posso dizer a você com todo respeito, de acordo com aquela questão do Livro dos Espíritos, influi os espíritos em nossas vidas, não só influi, como são eles que vos dirigem. São eles que vos dirigem. Então, nós podemos fazer da seguinte forma, vamos dividir 100%. 100%, esses 100%, olha só para você ver, 100%, 30%, praticamente os espíritos inferiores, quem nos dirige? 30%. Mais 30% são os espíritos do bem. Então você anota aí. 30% são os espíritos das trevas, os vampiros, aqueles que auto se denominam chefe das trevas, obsessores, você entendeu? 30%. Mais 30% são os espíritos do bem, porque mesmo em meio a essa tempestade de perturbação das trevas para cima da gente, os espíritos do bem nunca nos desamparam. Então, 30% são espíritos do bem. Mais 30% são induções. Quase sempre indução das trevas. Ficaria até melhor, olha só para você ver a cabeça nossa, ficaria até melhor se nós colocássemos 60% espíritos das trevas, obsessores, né, que circunda o nosso eu. Eles não só circundam, como também agem na indução. 30% são os mentores espirituais, os espíritos amigos. E 10% é nosso. Porque o nosso eu também exerce uma certa influência sobre as situações aqui no corpo físico. Mas você observa que é 60% das trevas, juntamente com a indução, 30% os mentores espirituais que tentam nos ajudar e 10% nosso. Porque tanto as trevas quanto os benfeitores espirituais, eles esperam de nós
através da nossa reforma dos nossos atos. Por isso 10%. Mas por que por isso 10%? Devido ao nível evolutivo nosso. Agora, é preciso entender que quanto mais nós lutamos, mais aumentamos a nossa porcentagem de 10 para 15, para 20, para 30, para 40, para 50, a diminuir, né, a porcentagem das trevas e da indução. Então depende de nós. Mas que o nosso índice é o menor devido ao nosso nível evolutivo. Por isso que nós temos que lutar para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então veja bem, Hermínio continua dizendo assim, olha, eu tenho que tirar uma caixinha aqui porque ela está me atrapalhando aqui. Um deles tentou aliciar a atenção de um dos componentes do grupo, uma jovem senhora, explorando sua repugnância por baratas e ratos. Dizia que a sala estava cheia de baratas astrais. Olha só para você ver, né? Que subiam pelo corpo dela e de ratos que corriam de um lado para outro. Tomou um pequeno lenço que se achava sobre a mesa e largou-o sobre as mãos que ela conservava pousadas sobre os olhos fechados. Ela se manteve firme e eu também não lhe disse nada, deixando-o brincar. Nesse momento, esse espírito ele estava brincando através dessa médium, porque esse espírito descobriu que essa médium, o ponto fraco dela, ela tinha medo de baratas e de ratos, porque eles nos conhecem muito bem, está entendendo? Então ele descobriu que o ponto fraco dessa médium ela tinha medo de barata e de rato. Então ele começou a brincar com ela, dizendo que havia ali no recinto baratas, ratos subindo para tudo quanto é lugar, tudo quanto é parte. Mas só que ela não se intimidou, ela não deu importância. E Hermínio também ficou tranquilo. Ela se manteve firme e eu também não lhe disse nada, deixando-o brincar um pouco. Durante nossa conversa anterior, confirmada no prosseguimento do diálogo, ele nos dera inequívoca demonstração de capacidade intelectual. Ele nos dera inequívoca demonstração de capacidade intelectual, poder de oratória, habilidade como argumentador, agressividade e arrojo. Era um líder, um professor, entre aspas, de doutrina espírita. A cena com as baratas e os ratos astrais era, no mínimo, incongruente e revelava desespero como quem apela para um recurso extremo quando falha aos outros. Percebera, por certo, que não conseguia convencer-nos pela argumentação. Achei, porém, que não era ainda a oportunidade de falar-lhe mais a sério sobre os seus recursos, entre aspas. Na reunião seguinte, pareceu-me que o momento propício chegara. Você observa que
Esse espírito era um daqueles espíritos que Hermínio Miranda e o grupo encarnado tratavam deles assim, semanas, meses e até anos, né? Então, na reunião seguinte, pareceu-me que o momento propício chegara. A certo ponto, desviei sua conversação animada sobre a doutrina, entre aspas, de Kardec para o problema das baratas. Como é que você, disse-lhe eu, um homem assim, inteligente e culto, que se diz líder e mestre, faz uma brincadeira como aquela de baratinhas e ratinhos astrais? Olha só para você ver a pergunta que Hermínio fez a esse espírito. Ele parece ter sido apanhado de surpresa. Pensou talvez que, como eu deixara passar a ocasião de falar na sessão anterior, o episódio ficara esquecido. Algo desconcertado, disse-me evasivamente, como quem se dispunha. Foi o que encontrei aqui. Olha só. Evasivamente, eles agem assim, né? Mas estava evidentemente desbalanceado, e muitas vezes um pequeno incidente como este facilita-nos o acesso à verdadeira motivação da sua problemática. Mas não nos esqueçamos, o momento tem que ser oportuno e para isso só podemos contar com a intuição dada que os espíritos nos ajudam, não nos transformam em meros repetidores de suas palavras. Eles nos orientam e assistem, mas deixam a nosso critério a condução do diálogo, raramente interferem, e quando isto se torna imperioso, fazem-nos com extrema discrição, limitando-se a transmitir uma pequena informação para que o próprio doutrinador a desenvolva com seus recursos. Agora você vai perceber aqui espécie de um equívoco de Hermínio Miranda. Só que ele não se equivocou. Por quê? Porque ele deixou, conforme aqui se encontra, justamente para que pudéssemos raciocinar. Vamos analisar. Eu vou voltar umas 2, 3 linhas para você entender. Depois, na sequência, você vai perceber algo de totalmente desconexo, errado, que não se deve usar numa casa espírita. Olha só. A intuição, e para isso só podemos contar com a intuição, dada que os espíritos que nos ajudam não nos transformam em meros repetidores de suas palavras. Eles nos orientam e assistem. O Hermínio Miranda está dizendo que os mentores espirituais, ali durante o diálogo com o espírito através do campo vibracional do médium, os mentores espirituais, eles intuem o doutrinador. Eles inspiram o doutrinador, né? Eles auxiliam o doutrinador, mas eles não interferem tanto. Vejamos. E assistem, mas deixam a nosso critério a condução do diálogo. Olha só. Vai prestando atenção nesse assunto para você ver onde vai aparecer aqui. Mas deixam a nosso critério a condução do diálogo. Raramente interfere. Raramente os mentores espirituais interferem. De vez em quando é que eles intuem, eles, inspiram, mas eles deixam a critério do doutrinador, não é?
E quando isso se torna imperioso, fazem com extrema descrição. Olha, presta atenção nesse termo. Limitando-se a transmitir uma pequena informação. Limitando. Para que o próprio doutrinador o desenvolva com seus recursos. Que maravilha, não é? Até aqui está uma maravilha, não está? Tudo correto. Os mentores não interferem, eles apenas intuem o doutrinador, inspiram o doutrinador e tudo mais. Mas observa para você ver aqui agora um grande erro. Isso aqui não condiz com a doutrina espírita. Em casos excepcionais, sob condições especiais, mentores espirituais presentes, olha só, incorporam-se em outros médios para doutrinar o espírito manifestado. É comum, nesses casos, falarem em inusitada energia e firmeza. Você vai me desculpar, mas isso aqui, quando você notar que na casa espírita que você atua, que você trabalha, que isso estiver acontecendo, bota uma coisa na tua consciência. Isso é charlatanismo. Isso é mistificação. Isso é charlatanismo, isso é mistificação. Em casos excepcionais, que em casos excepcionais? Não existe excepcionais, não? Vou te explicar. Sob condições especiais, mentores espirituais presentes incorporam-se em outros médios. Ali do lado, o mentor incorporam num médio, vamos usar esse termo que é mais fácil. E através daquele médio ali, aquele mentor da casa, ele passa um sermão àquele espírito. Para doutrinar o espírito manifestado. É comum, nesses casos, falarem com inusitadas energias e firmezas. Isso aqui é charlatanismo. Isso aqui é mistificação. Se você perceber que isso acontece na casa espírita que você frequenta, cai fora. Ou conversa com o doutrinador da casa, o doutrinador dos trabalhos, dirigentes da casa, até porque muitos doutrinadores e muitos dirigentes de casas espíritas, eles têm deixado de lado as obras básicas da doutrina espírita. Eles têm... eles dizem, né, que para fundar uma casa espírita, para realizar um trabalho de desobsessão, para realizar tudo quanto é trabalho dentro de uma casa espírita, não há necessidade de você buscar as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, codificada por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Tem muitos que, em vez de pedir para que os médios estudem as obras de Kardec, a orientação que eles passam aos frequentadores é para que estudem obras de Ramatiz. Nada contra. Eu amo o espírito Ramatiz. Mas é preciso entender uma coisa. As obras de Ramatiz são todas obras místicas, esotéricas, exóticas. Não porque Ramatiz quis, porque Ramatiz não passou, ele não ditou misticismo.
todos os médios, inclusive Hercílio Mais, que já desencarnou, foi o primeiro médio que recebeu Ramatiz, eles todos, os médios que receberam e que recebem Ramatiz no Brasil e no mundo, eles são místicos. Então, Ramatiz, ele diz água, o médium entende café. Ele diz café, o médium entende leite. Mas o espírito Ramatiz é nobre. É um espírito de uma envergadura enorme na evolução. Mas as obras de Ramatiz não são obras a serem implantadas dentro de uma casa espírita, onde se trata de espiritismo. Você pode dizer, pode pensar o que você quiser, mas aqui à luz da doutrina dos espíritos, eu não abro mão. Então, mistificação, charlatanismo. Não existe essa questão do mentor espiritual. Não há necessidade do mentor espiritual se manifestar através do campo vibracional de um médium ali na reunião para doutrinar o espírito manifestante. Por que que não há necessidade? Você há de analisar. Você é uma pessoa inteligente. Pois não são os mentores espirituais que levam, ou melhor, que trazem até a casa espírita os espíritos? Sim. Não manifesta-se nenhum espírito na reunião mediúnica séria sem a autorização dos mentores espirituais da casa. Agora, o mentor traz até a reunião de desobsessão. Pois bem, a responsabilidade do mentor é inspirar e intuir o médium, o doutrinador, aliás. Intui, inspira. Pois bem, percebendo o mentor que o doutrinador naquele momento as orientações dele não surtirão efeito, né? Ele não vão conseguir. Então, os mentores, eles desacoplam as energias daquele espírito do médium, retornando com aquele espírito para os departamentos espirituais, onde lá sim, eles orientam aquele espírito. Então, eles orientam os espíritos nos departamentos espirituais. Eles mantêm um certo diálogo com os espíritos sofredores nos departamentos espirituais e não na casa espírita, onde eles ali levaram os espíritos para receber uma orientação daquele doutrinador, e eles incorporam, vou usar o termo, eles incorporam no médio ali do lado e deixando o doutrinador de lado. Então por que eles levaram o espírito até ali, se eles mesmos têm esse recurso e eles podem empregar e pode fazer isso no plano espiritual sem a necessidade do doutrinador? Então isso é charlatanismo. Repito, se você deparar com essa situação numa casa espírita e qualquer, cai fora. Ou converse com o doutrinador, ou converse com o dirigente da casa, com o presidente da casa, porque isso não condiz com a doutrina espírita. Se o mentor se manifesta e doutrina o espírito, por que ele ali levou o espírito? Se ele tem condições de doutrinar aquele espírito no plano espiritual, tomando a vez do doutrinador ali na casa espírita? Então é preciso raciocinar, gente. Vamos para o próximo vídeo.